Deus, nos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez estar aqui, ó Pai, poder ouvir, falar de Ti, ó Pai, louvar, agradecer e pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, porque é de Ti que vem todas as coisas, Pai. Todas as coisas maravilhosas vêm de Ti. Nós te damos muito em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar nosso tema, a grande tribulação, mas a gente vai ter que gastar um pouco de energia, um pouco de tempo, para a gente voltar um pouquinho, fazer uma pequena recapitulação. E eu vou, não sei se eu vou conseguir, depois eu vou conversar com o pastor Daniel Filho, eu não sei se eu consigo fazer o que eu preciso fazer em 2 semanas, em 2 quinta-feiras. Nós vamos ter que espremer bem aí, mas vamos ver se a gente consegue. Senão ele vai ter que esticar essas quintas aí mais um pouquinho. Você está bravo, eu não feio já. Amém, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre alguns temas que nós vamos abordar nessa quinta e na próxima quinta-feira. O dia do Senhor. O que será o dia do Senhor? Por que terá o dia do Senhor? Quando será o dia do Senhor? Onde estará a igreja no dia do Senhor? 2 vindas, né? O pastor Dorival falou sobre isso quinta-feira passada. O Apocalipse 19, o Anticristo, 144 mil selados, as 2 testemunhas, o Armagedon, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, e aí vai, né? Gog e Magog, e tantas coisas que a gente vai. Bom, a gente vai dar uma tratativa no panorama hoje. Quero que passe essa transparência um pouquinho. Eu acho que eu vou pedir para apagar 2 luzes aqui na frente, não todas, mas talvez 2 ou 3 aqui. Antes desse eu gostaria que a gente colocasse em Amós 3,7, antes dessa transparência, mas eu não trouxe, sabe? Eu não trouxe, você vai ter que pôr aí, não. Amós 3,7, eu gostaria de voltar. Aí, obrigado. Excelente. Perfeito. O Rubén é nosso técnico aqui, nosso. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. E nossos temas aqui são todos focados, né? Todos dentro da temática profecia. Todos eles estão dentro da parte profética. Escatológica. Escatologia quer dizer estudo das coisas que ainda não aconteceram, ou das profecias. Bom, eu vou talvez criar uma dinâmica aqui, onde vocês possam me interromper. Viu, pastor Daniel? Então assim, em vez de a gente fazer perguntas no final, eu vou dar uma oportunidade, caso vocês queiram interromper, ou até, brevemente, colaborar com aquilo que eu falar. Então fiquem à vontade. A gente não está preso aqui numa liturgia, né? Que eu tenho que falar e vocês ouvirem somente. Qual é o nosso objetivo? É que vocês possam absorver um pouco dessa doutrina e do conteúdo. Então nós voltamos para Amós 3,7. Agora eu vou ter que enfatizar e fazer algumas peripécias aqui, Thales, porque já tem pessoas com sono. Depois de um dia de trabalho, eu ia ficar no meu normal, mas eu não vou poder. A dona Santa está olhando com aquele ar assim: que hora vai vir a sopa, hein? Estou brincando com a senhora do Deus. Então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus faz alguma coisa sem antes se revelar? Olha isso. Não faz, né? Certo, Mônica? Não faz nada. Deus não vai fazer nada nesse mundo sem Ele falar na Bíblia primeiro. Então, se Deus não falar na Bíblia, não vai acontecer. Se Deus fala na Bíblia, vai acontecer. E se Ele não fala, não acontece. Porque não é para acontecer. Porque tudo que Ele fala, acontece. Por que Ele faz isso? Para mostrar que Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Se Ele falar que o mundo vai acontecer. Se Ele não falar, não vai acontecer. E Ele pode reverter tudo, e mesmo que toda ciência, tudo possa vir a favor desse tema, a Bíblia fala que a Terra não vai ser destruída por meteoros. A Bíblia não fala que ela vai ser destruída por meteoros.
Tudo bem? Mas a Bíblia fala que vai cair um asteroide na Terra. Beleza? E tem até o nome do asteroide. De um cometa, um meteoro, sei lá. A Bíblia fala. E fala até onde ele vai cair. E o que ele vai provocar. Então a Bíblia fala que ele vai cair, vai trazer um problema, mas esse meteoro que vai cair não vai destruir a Terra. A Bíblia fala isso. Então eu não fico preocupado quando fala que existe que a Terra provavelmente vai ser destruída. Tem gente que faz até casas no subsolo, bunkers, por causa desse medo. Eu não tenho esse medo porque eu creio na palavra de Deus, porque aqui está dizendo que não fará coisa alguma. Então vamos lá, eu quero falar de uma outra categoria de profecias, e a gente vai treinar com essas dois exemplos que eu vou dar. São dezenas de exemplos, mas eu vou dar duas para vocês treinarem a mente, para que a nossa mente consiga entrar dentro do contexto desse estudo. Então o primeiro exemplo que eu quero trazer é o seguinte: nós sabemos que as profecias falavam de Jesus. A gente pode citar alguma profecia que falava da vinda de Jesus, e mais ou menos quanto tempo antes essa profecia foi anunciada? O tempo você não precisa falar porque é difícil mesmo saber. Mas me fala alguma profecia agora que falava da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Você lembra? Pode me ajudar? Isaías? Eis que as virgens dará a luz. Conceberá. Qual mais? Falando de Belém, onde ele nasceria. Mais alguém pode me ajudar de outras profecias a respeito de Jesus? Eis que ele chamará o Nazareno, A Bíblia fala disso, o nome dele seria Nazareno. O outro fala que o nome dele seria Salvador, não é isso? Emmanuel, Deus conosco, Quantas profecias? Então, os profetas começaram a anunciar há 700, 800, 1000 anos antes o nascimento de Jesus. Tudo bem? Vamos agora voltar para a história de José. Todo mundo lembra a história de José lá no Egito? Todo mundo lembra? Como que era a história? Como é mais ou menos a história de José que a Renata conta para as crianças, a Carmen, tantas. Como é a história de José? A gente pode recordar só um pouquinho? José era um dos filhos prediletos de Jacó, não é isso? Um dos mais amados também por causa de Raquel, que era a esposa amada que ele tinha. E José, ele teve alguns sonhos, não teve? E os irmãos começaram a ter inveja de José. José ganhou o quê? Uma capa, não é isso? Uma roupa especial. E o que aconteceu com José? Pelos seus próprios irmãos. E depois disso, ele foi para onde? Para o Egito. Casa de Potifar. E depois da casa de Potifar? Foi para a prisão. E depois da prisão? Aí o sonho de interpretou dois sonhos. Interpretou dois sonhos. O copeiro morre e o copeiro? O padeiro e o copeiro? É isso, pastor André? Então agora eu vou falar da profecia de Jesus, certo? Então José teve em 3 lugares. Concorda? Jesus esteve em 3 lugares. Jesus esteve, primeiro, junto com o Pai, amado, ungido. Depois, ele veio para os seus irmãos. E os seus irmãos quiseram matá-lo. E depois, ele foi pregar o Evangelho. Jesus foi ali anunciar o Evangelho, mas teve que morrer e descer à mansão dos mortos, não é isso? E pregar. Onde que ele foi? José? Para a masmorra, para a profundidade ali, para aqueles que estavam encarcerados, espíritos em prisão, encarcerados. E depois ele foi levado a estar junto no lado direito do faraó. Então são profecias bíblicas mostrando Jesus. Aí eu continuo pensando, peraí, ele tinha o copeiro e o padeiro. O que aconteceu com o padeiro? O padeiro morreu. E o copeiro?
voltou a servir o rei. Jesus ele fala para dois ladrões na cruz, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Um, o copeiro, o padeiro, e o outro, o copeiro. Então eu estou vendo profecias bíblicas. Deus não faz coisa alguma sem anunciar. Eu não preciso que tenha um profeta determinando exatamente. A profecia está clara para mim, não dá. E se você continuar a vasculhar e se aprofundar, mais detalhes você vai encontrar. Mas vamos fazer a segunda. Eu falei que eu ia dar duas, né? Então, eu estava falando com o pastor Jean ontem e eu falei assim para ele: eu vou te dar uma da outra. De vez em quando eu troco figurinhas com ele. Eu vou te dar mais uma. Nós temos quantos testamentos na Bíblia? 2 testamentos, o Velho e o Novo. O Velho Testamento é uma aliança feita com Israel, com a casa de Abraão, com a circuncisão, com o tabernáculo de Davi, não é isso? Com a linhagem de Judá. E o Novo Testamento? É uma aliança feita no sangue de Jesus Cristo com todo aquele que crê no Senhor Jesus. Certo? 2 alianças, a Bíblia fala de 2 alianças. Quantos livros nós temos na Bíblia com nomes femininos? Fala para mim. Ruth e Esther. Lá no Velho Testamento, estou falando de profecia, estou falando que Deus não fará coisa alguma sem antes se revelar aos seus servos e profetas. Qual é a história de Esther? Esther, da família de Mordecai, judia, que estava em grandes apuros e que a graça pelo trono do rei Artaxerxes permite que ela fale e defenda o seu povo. Uma mulher, a Bíblia fala que Deus tem 2 esposas, né? Oséias fala da esposa de Deus de Israel e nós vemos no Novo Testamento a noiva. Concorda? Não é isso? Está todo mundo olhando para mim com um cara assim: o que você está querendo com tudo isso? Ela está doida. Qual é a história de Ruth, pastor Daniel? A história de Ruth. Ruth é da família de Israel. Ruth é uma gentia. Ela foi enxertada a Israel. Ela foi enxertada a Israel. Ela é uma videira, ela é um jabuzeiro, né? Um ramo bravo, lá esqueci o nome da planta. E ela é enxertada em Israel. E ela passa a ser da família de Jesus. Ela é uma antecessora de Jesus. Então ela está na linhagem, né? Está ali no caminho da linhagem de Jesus. Agora olhe bem, Esther, a aliança do Velho Testamento, e mostra detalhadamente como Deus vai tratar com Israel, beleza? Está ali, leia Esther, é o jeito que Deus trata com Israel. Leia Ruth, você vai ver como Deus trata a igreja. 2 livros, 2 histórias, somente 2 mulheres, 2 esposas, uma gentia e uma da linhagem de Israel. Poxa, será que é? Pastor Amélia, é coincidência? Não é, né, Marcida? Não é, né? Não é, né, pastor Dorival? Não pode ser. Então, por quê? Deus, ele tem uma didática para nós. E essa didática, junto com a mensagem da palavra de Deus, nos ensina sempre na direção de Cristo, sempre na direção do aprendizado nas coisas de Deus. Então, irmão, irmã, é isso que a gente viu em Hebreus. A gente tem que superar, a gente tem que passar aquela ideia do batismo, passar a ideia, não que não sejam fundamentos importantíssimos. É o que o próprio apóstolo Paulo, que escreveu Hebreus, estou brincando, né? Só para dar uma cutucadinha em você. Mas eu entendo que é Paulo, mas temos aí as suas 3 linhas de pensamento, né? Também até Lucas foi comentado como um dos possíveis escritores. Mas isso mostra o quê? A profecia. Então olha só, vamos lá agora para a apresentação, Samara, por favor. Pode ir para a apresentação mesmo. Eu não vou quebrar
o tempo, que já é 8h35, é por isso que eu falei que era muito pouco tempo. Mas vamos lá, pode passar, por favor. Naquele dia, Amós 9:11, levantarei a tenda caída de Davi. Nós falamos sobre isso. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Então o que isso está querendo mostrar? Está falando o seguinte: olha, a tenda caída de Davi um dia vai ser reerguida. Então nós estamos vendo agora que a tenda está caída. Olha o que está escrito em Amós 3:7. Eu gostaria que você voltasse, que esse também não está na apresentação. Eu esqueci, eu lembrei de alguns versículos depois. Olha o que está escrito em Amós 3:7. Perdão, não é esse não. Deixa eu pegar aqui. Pulei. Você pode ir no 3:6, por favor? Amós 3:6. Eu perdi aqui, só um momento, por favor. Eu deixei aqui na minha Bíblia, guardadinho, pus o risquinho. Amós. Eu perdi. Se alguém puder me ajudar aí com o Google. O versículo diz assim, Oséias 3:4. Peraí, deixa eu só um pouquinho. Não. Oséias, perdão. Oséias 3:4. Oséias 3:4, você consegue pôr para mim, Samuel? Isso, poxa, isso aí. Olha o que está escrito aqui. Estava escrito aqui no meu caderno aqui. Oséias 3:4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode, ou terafim. O que isso significa? Isso mostra para nós, igreja. Ele está falando para os filhos de Israel: fica tranquilo aí, povo de Israel. Vocês vão ficar muito tempo sem rei, vão ficar bastante tempo sem sacrifício, vão ficar muito tempo sem estátua, sem nada disso. Vocês vão ficar um bom tempo. E esse tempo que nós estamos vendo aqui é o tempo da graça. Esse é o tempo que Israel tem que ficar esperando. Só que nesse inteirinho, nesse tempo, a gente para na 69ª semana de Daniel. É isso que nós vamos ver um pouquinho mais. Quando a gente para nesse período, desse período até o começo da 70ª, das 70 semanas de Daniel, o que acontece? É a graça, é o tempo da igreja. Então é isso que nós estamos vendo. Por que nós acreditamos nessas profecias? Porque elas são literais. Elas trabalham sem a necessidade de ficar interpretando por alegoria, vamos dizer assim. Vamos agora voltar para a apresentação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Depois disso, voltarei. Depois de quando? Depois desse tempo que Israel ficará sem rei, sem sacrifício, sem sacerdote. Depois disso, voltarei e reconstruirei, está lá em Amós, né? A tenda caída de Davi. Amós diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado. Vamos seguir. Jeremias 12:15 diz: mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um a sua propriedade, a sua terra. Falando do povo de Israel, que fará voltar. Amós 3:3, está errado esse Amós 3:3. Lucas 21:24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se...
Então tem um tempo para a igreja, Thales. Um tempo para que, a partir do término deste tempo, se reconstrua o tabernáculo caído de Davi, e tenhamos novamente o sacrifício, o sacerdote. Aí eu fiquei lendo lá, eu assinava a revista da Notícia de Israel, em 1999, 2000 mais ou menos, eu comecei a assinar essa revista, e quando chegou por volta de 2010, 2012, o Sinédrio de Israel foi reconstituído depois de mais de 1900 anos sem Sinédrio. O Sinédrio é o órgão maior religioso dentro do judaísmo. É a entidade com a maior autoridade para tratar dos assuntos religiosos dos judeus. Então os rabinos, que na época eram os saduceus, os fariseus, se reuniam e foram eles que julgaram a Jesus. Agora o Sinédrio já está reconstituído em Israel. Já existe hoje o Sinédrio. Isso faz mais ou menos, Reni, 15 anos que voltou o Sinédrio. 15 anos, mais ou menos, voltou o Sinédrio. Ficou 1900 anos escondido. Olha lá. E voltarei. E aí vai ter sacerdote. Os sacerdotes já estão sendo preparados em Israel. Os utensílios já estão sendo preparados em Israel. Ou seja, toda vez que eu vejo essas profecias, eu lembro dessas passagens bíblicas. Vamos continuar. Porque os filhos de Israel estavam aqui, ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade vai ser lá em 1500? Não. Fim dos dias. Mas para que isso acontecesse, você concorda que o povo de Israel teria que voltar para a terra deles? Eles voltaram faz sabe quanto tempo, pastor? Mais ou menos 75 anos. 1948 que esse povo voltou. Então a gente está falando de coisa em relação a profecias, coisas de ontem. Vamos continuar. E olha só o que está escrito em Isaías 61, 1 e 2. Alguém poderia ler para mim? O Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Só até aí, pastor. Quando Jesus foi pregar em Cafarnaum, se não me engano, o que ele fez? Sidney, lembra? Primeira pregação de Jesus em Cafarnaum, se não estou enganado aqui, salvo engano, o que ele fez? Ele pegou o livro de Isaías, abriu, certo? E o que ele fez? Ele leu Isaías 61, não leu? Não é isso? E qual passagem que ele leu? Vera, qual passagem que ele leu? Isso aí é branco. Ele vai abrir a Bíblia lá na sinagoga no sábado, dona Sandra. E Jesus vai fazer a primeira pregação dele dentro da sinagoga. Sabe qual é a passagem que Jesus vai pregar? Aí, ó. Isaías 61, 1. E ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala assim: hoje se cumpre esta profecia. Hoje. Então significa que o Espírito não estava sobre a vida de Isaías. Ele olha lá em Mateus, depois você lê na sua casa, nós não temos tempo. Ele abre a Bíblia, ele abre o livro de Isaías, ele lê o livro de Isaías, o versículo 1 e metade do 2, e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor. E ele fecha o livro. Certo, Thales? Está conferindo aí? É isso mesmo ou não?
Você pode ler onde está nos evangelhos para mim? Mas ele parou aí, Carmen. Ele parou exatamente aqui, ó. Proclamar o ano da bondade do Senhor. Pastor Daniel, você que é um estudioso, exímio estudioso da palavra de Deus, o livro de Isaías que o Senhor Jesus estava lendo naquele dia não tinha o restante do versículo 2? Tinha, não tinha? E por que ele não continuou e parou aqui, ó? O ano da bondade do Senhor. Porque o Messias, essa profecia, é uma profecia para o Messias. Então o povo judeu achava que ele ia anunciar e já ia trazer vingança. Só que ele para na bondade. Ele para aqui, meu irmão. Viu, José? Ele parou na bondade, ele não foi para vingança. Está falando da graça. Ele está falando da graça, então tem um tempo. Se ele falasse da vingança, que o que o judeu queria era isso, que vingasse, matasse os romanos, matasse os prisioneiros, libertasse Israel, pudesse Israel com cabeça, destruísse a opressão, vingança! Titaninho, você não bondade. Então a vingança vai ficar para um outro momento. A vingança é a grande tribulação, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Estamos tratando, né, praticamente. Então, a gente vê exatamente onde Jesus para. Você achou? Achei. Você pode ver aí, por favor? Lucas 4, 18. Pode ver. Começa no 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu aos escribas e sentou-se. Todos os olhos tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Solteiro. Ele parou aonde, Thales? E fechou o livro? Ele parou aonde? É a última frase que ele parou. Proclamar o ano aceitável do Senhor. E o texto fala que ele fechou. Tendo fechado o livro, O livro está fechado, irmão. O livro está fechado. Jesus fechou o livro e não abriu ainda. Você sabe quando Jesus vai abrir o livro? Apocalipse capítulo 5. Ali ele vai abrir o livro e vai o dia da vingança do nosso Deus. Está fechando. Se você abrir em Apocalipse 16:7, se não me engano, vai estar falando a vingança do Cordeiro, a ira do Cordeiro. Vamos continuar? Eu vou fazer só uma base, já a gente está bem pertinho do final. As divisões do Apocalipse. O Apocalipse, ele é a 70ª semana, e nós vamos parar ali. Capítulo 1 é só uma introdução das coisas que Deus está manifestando o que Ele é, né? Capítulo 2 e 3 só fala sobre a graça. Só sobre a graça. O capítulo 4 em diante, eu não considero 4 e 5, mas vamos por questões didáticas, o capítulo 4 em diante a gente pode considerar como a grande tribulação, até a gente chegar no tema do pastor Daniel, que é o milênio. Pode passar. Se você pegar aqui, ó, o Apocalipse 2 e 3 são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois disso, nós temos o arrebatamento, que o pastor Dorival falou semana passada. Após o Apocalipse 4 e 5, o Apocalipse 6 em diante é o dia da vingança do nosso Deus, ou o dia da ira, que nós vamos ver agora, que é falado centenas de vezes. Ali nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que vai ser um outro contexto. Segue, por favor. Aqui é uma visão panorâmica, eu nem vou parar porque senão vai gastar tempo. Vamos para o próximo
Slide. Vamos voltar para 70 semanas de Daniel, que é o nosso foco. A profecia de Daniel, só para a gente relembrar e a gente acostumar dela, falava o seguinte: olha, Daniel, para o seu povo ter novamente um rei, para o seu povo ter novamente um templo, para Deus entrar com a Shekinah dentro do Santo dos Santos, que é o que você está querendo, vai demorar 70 semanas. 70 semanas. E ele fala o seguinte: olha, de agora, do momento que vocês receberem a ordem para deixar a escravidão e voltar para a terra de vocês, 7 semanas até vocês terminarem de construir os muros. Depois que vocês terminarem de construir os muros, vai demorar 62 semanas até vir o ungido. E depois que vier o ungido, 7 semanas para mim acabar com o pecado do mundo. Acabar com o pecado do mundo. Essa é a profecia. Simples assim. Então, quando alguém falar das 70 semanas, simples assim: 7 semanas para reconstruir os muros de Jerusalém, 62 para Jesus vir e 7 para acabar o mundo. Uma semana no final. Ah, foi verdade. Uma semana no final. Corrigindo. Obrigado, Pedro. Será que aconteceu a primeira 7? Aconteceu. Você sabe quanto tempo demorou da ordem para eles deixarem a Neemias? Estava chorando. E o rei olha para ele e fala: por que você está tão triste, meu amigo? Ele fala assim: como eu posso ficar alegre se o sepulcro dos meus pais está abandonado já lá em Jerusalém? O rei, muito amigo, falou assim: Migão, volta para lá. Não foi bem assim, né? Mas vamos trazer uma... Do momento que o rei fala: pode ir, Neemias. Na verdade, bom, só para ilustrar, depois, se você entende um pouco mais do que eu estou falando, é muito didático o que eu estou fazendo. Na verdade, foi Zorobabel, tá? Mas, pastor, depois você me perdoa, né? Isso é uma questão para a pessoa encontrar na Bíblia, tá bom, Sidney? Não fica bravo, pastor, né? Não vai falar que eu estou errado aqui, mas só para a gente ter dinâmica. Na hora que eles falaram assim: olha, Nabucodonosor já morreu, o filho dele morreu, o neto dele morreu, já veio o rei Dário, morreu, já veio Ciro, e o filho do Ciro é Artaxerxes. Daí ele está falando: ó, pode ir. Nessa hora, Daniel está velhinho, quase morrendo. Provavelmente ele não voltou, né? Aí o que acontece? Da saída até terminar as construções, ele lá fala que ia ser em tempos angustiosos a profecia. 49 anos passou. Então, como que a gente interpreta a profecia agora, Lúcia? Kézia, Rebeca, Humberto, como que eu interpreto a profecia? Se ele estava falando que iria demorar 7 semanas para que eles conseguissem reconstruir, e essas 7 semanas durou 49 anos, então eu sei que é 7 vezes 7, pronto, acabou. Simples assim, certo? E se eu entendo que demorou 49 anos, e o anjo falou 7 semanas, o anjo falou assim: ó, 7 semanas. Quanto que é 7 semanas de anos? Ele não falou que era 7 semanas de dias. Dá 49 anos. 7 semanas de anos, cada semana de ano dá quantos anos? Quantos anos dá uma semana de ano? A gente quebra os nossos paradigmas, que a gente não pensa assim. 7 anos. 7 anos, não é isso? Uma semana de... Quanto que é uma semana de laranja, Gustavo? 7 laranjas. Só que você usa uma semana de laranja. Só que no hebraico uma semana é 7. Quanto que é uma dúzia, Thales? É 12. Quando eu chego lá e falo uma dúzia de anos, quantos anos são? E se eu falar uma semana de anos, quantos anos são? É simples assim, só que a gente não está acostumado, porque a palavra semana é sempre para semana. Só que se você for lá para Israel, no hebraico, essa palavra, ela não significa semana, ela significa sets, um grupo de 7, como dúzia significa um grupo de 12. Esse é o problema para você entender. Se você não entender a palavra 7 semanas como uma semana de sets, você não entende isso, já acabou, entendeu? Não vai entender, velho, não vai entender nunca. Você tem que saber que quando o anjo está falando, ele está falando que essa semana é 7, só. Por quê? Uma semana tem 7 dias,
se é laranja, se é ano. Como que a gente então fala que é anos? O anjo não falou que era ano, o anjo não falou que era mês, o anjo não falou nada disso. O anjo não falou nada disso. O que o anjo falou? O anjo falou que 70 semanas em todo o pecado ia ser finalizado. Ou seja, 7 vezes 7 aconteceu a construção, 49 anos. Se você contar daqui, até a entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, você sabe quantas semanas deu? 69 semanas de anos, 483 anos. Ora, então o anjo está falando claramente que aqueles 69 semanas são semanas de anos. Simples assim, sem nenhum acréscimo. E se você contar daqui até a chegada de Jesus, 69 vezes 7 anos, que é exatamente o que o anjo falou. Depois de 69 setes, ou 69 dúzias, né? Se a gente fosse fazer uma analogia pela lógica da palavra, 483 anos, Jesus entra em Jerusalém no dia exato da profecia. Exato. Aí ele chega lá seguindo e fala assim: se esses não glorificarem, não falarem isso, as pedras falarão, porque a palavra de Deus não volta vazia. A profecia não deixa de se cumprir. Então, se aquelas pessoas não falassem, Jesus fala assim: as pedras clamariam, porque vai acontecer. Quando a gente interpreta aquele texto, a gente não entende profecia. Quando você passa a entender profecia, você sabe que a profecia vai se cumprir. Porque Deus, lá em Deuteronômio, fala: eu tenho poder para fazer toda a minha vontade. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Isaías 42. Esse intervalo aqui, é o tabernáculo caído de Davi. Israel ficará muitos dias sem rei, sem sacrifício, sem sacerdote. E depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo. Quando é que ele vai fazer isso? Quando a igreja for levada. E o tabernáculo começou a ser preparado, pastor André. O povo já foi chamado para a reunião. O povo de Israel já voltou para a reunião. As coisas estão acontecendo, a profecia vai acontecer, não tem como. E a igreja vai começar a dormir, tá? Hoje eu peguei o Uber, o pastor Daniel Filho. Hoje eu peguei o Uber. Ontem, minto. E eu falei: eu vou evangelizar esse rapaz. Ele falou alguma coisa de Jesus. De repente ele começou a falar: eu falei sobre o evangelho. Então ele falou: também sou. E eu estou aí lutando porque eu acredito no dom da prosperidade e tal, não sei o que, eu sou trader, e eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu não consegui mais pregar, não consegui mais falar nada. Amém, irmão, Deus abençoe você, continua aí com seus traders da vida. Você já ganhou dinheiro? Eu perguntei, eu já perdi $1.500. Eu conheço um cara que me enganou com R$1.000. Não vou falar o nome do Gustavo, não, mas bom. Falta uma semana para concluir toda a profecia. Essa uma semana, os dispensacionalistas, eles falam com o Apocalipse, a partir do capítulo 6. E aí, sabe, pastor Daniel, a Bíblia vai começar a falar de 42 meses, 1420 dias, se não me engano, o número, 1420 dias, que sempre vai dar 3 anos e meio. Se você juntar todo o Apocalipse em números, dá exatamente 7 anos. Isso aí nós vamos ver nos próximos dias. Passa para mim rapidinho. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Para a gente encerrar. Vamos falar sobre o dia do Senhor. Os profetas do Velho Testamento. Você pode clicar no fonezinho ali que vai falar sobre. Se o som estiver ligado, vai. Você está vendo ali o alto-falantezinho, Samara?
Acho que não tem como não. Não funciona? Ah, não funciona porque talvez o som não está ligado no computador. Ou o link não está muito bom. Bom, continuando mais um pouquinho. Pode passar. Você pode dar mais uma transparente? Mais uma slide? Bom, para a gente não se estender mais, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, ele vai tratar do trono de Deus. Então eu quero ir lá no final, Samara, lá no finalzinho, vamos ver se funciona, para a gente encerrar lá no final, última transparência, depois a gente volta, vai até o último, vamos ver se toca. Aí, tá sem som, né? A gente não tem som? Anexado? Não tem, né? Então a gente vai deixar para a semana que vem, aí a gente resolve esse problema técnico. Beleza? Uma boa saída, né? Obrigado, faz assim. Vocês podem acender as luzes, nós vamos orar. Já são 8h58, então a gente vai encerrar exatamente. Semana que vem, nós vamos pegar esse tema só falando da grande tribulação. Eu vou começar terminando o capítulo 4 e 5, só para a gente fazer uma apanhada do que é o 4 e 5, e depois a gente vai dar uma base da grande tribulação. Aí vai anexar isso o estudo que o pastor Dorival trouxe semana passada, que é o quê? Aonde nós entendemos que está o arrebatamento? Será que está no início da tribulação? Está no meio da tribulação? Está no final da grande tribulação? Né? Então isso dá para a gente ver claramente aonde a igreja vai ser arrebatada. E a gente vai deixar isso para vocês junto com a gente, né? Entendem? Amém? Glória a Deus.